pessoal! Estamos aqui hoje aproveitando esse encontro com o mentor Eric Chagas e eu vou fazer algumas perguntas para ele, porque eu acho que muita gente que segue ele essa semana ficou intrigada, principalmente com o tema sexualidade sagrada. Então vamos começar esse nosso bate-papo, Eric, com... Fale um pouco mais sobre esse conceito de sexualidade sagrada. Esse tem sido um tema que tem causado bastante controvérsia nas pessoas, nos memes, nos posts. Cada um tem uma opinião sobre isso. E de fato, isso é uma coisa que acabou virando uma modinha e muitas pessoas têm falado sobre sexualidade sagrada. E a verdade é a seguinte: a primeira verdade é que, de fato, sexualidade sagrada não existe. Mas como assim? Não existe do ponto de vista de que se eu vejo algo como sagrado, significa que há coisas que não são sagradas. E, na verdade, o treino espiritual nosso deve ser para enxergar todas as coisas como sagradas. Quando eu setorizo sexualidade sagrada, relacionamento sagrado, trabalho sagrado, na verdade o que eu estou fazendo é uma metodologia de treinar a nossa visão correta de mundo sobre algo que é sagrado. Então, quando eu falo de sexualidade sagrada, na verdade é um treino para ver o restante de todas as coisas como sagrado. Nós somos divididos em duas partes. Nós somos criados com a ideia de que existe um mundo material e um mundo espiritual. E nós vivemos essa dualidade. Se a gente se entrega muito às coisas materiais que a gente tem como material, a gente acha que a gente está distante do divino, que a gente está distante de Deus. Por outro lado, quando a gente se vê imerso num caminho espiritual, seja qual for esse caminho, nós nos pegamos negando certos desejos, certos prazeres, certas coisas que a gente gostaria de viver e não podemos viver porque a gente tem que viver o caminho espiritual. Nesse ponto de vista, vai surgir as doutrinas ascéticas e as doutrinas tântricas. Eu costumo dizer que, de forma geral, todas as religiões elas se dividem em dois: as doutrinas ascéticas e as doutrinas tântricas. De modo geral, as doutrinas ascéticas são as religiões, são os caminhos espirituais que não necessariamente estão certos ou errados, é só um caminho. As ascéticas são aquelas onde você tem que deixar o mundo material aos poucos para transcender para o caminho espiritual. Então, as doutrinas ascéticas a gente conhece: catolicismo, hinduísmo, muitas até vertentes de budismo, que vão ter a ideia de que você tem que abandonar o material cada vez mais para que você possa acessar algo espiritual. Essas são digamos que 90% das religiões e das doutrinas são de doutrinas ascéticas, onde eu tenho que deixar os prazeres do corpo, os prazeres da comida, os prazeres dos 5 sentidos, para que eu possa acessar o divino. E isso tem sido a grande luta nossa. Sim. Porque a partir do momento que eu sou humano, eu tenho um corpo biológico, eu tenho 5 sentidos que funcionam, que desejam coisas a todo momento, não somente coisas sexuais, mas deseja coisas, riqueza, prazeres, comida, e a gente tem um corpo biológico que precisa ser alimentado e suprido de prazer. E o conflito que aconteceu comigo, boa parte da minha história, foi: como que eu posso ser uma pessoa extremamente mundana, exercer os meus prazeres mundanos e ao mesmo tempo seguir o caminho espiritual? E aí vai surgir na Índia alguns caminhos tântricos, que são: o Tantra basicamente é você desenvolver a visão correta da realidade, que tudo que é material é espiritual. Neste mundo não existe nada que seja diferente de Deus. Não existe nada que seja diferente do divino. O meu corpo é divino, a minha respiração é divina, os meus sentimentos são divinos, os meus desejos são divinos. A partir desse momento, as doutrinas tântricas elas vão ensinar e nos treinar através de práticas meditativas e uma visão correta da realidade. Quando eu digo correta, é no sentido de enxergar tudo como Deus, de mesclar o mundano com o espiritual. O Tantra nasce a partir disso, a partir da necessidade nossa física de abastecer esses instintos e abastecer essas necessidades, mas com a consciência de que tudo que eu faço é também espiritual.
Então, diferente das religiões ascéticas e da interpretação ascética, onde eu preciso deixar o material, deixar de fazer sexo, deixar de sentir prazer, deixar de comer, beber, fumar, enfim, para alcançar o divino, as doutrinas tântricas vão deixar bem claro que eu preciso desenvolver uma visão onde tudo é divino. E aí entra certas matérias. Uma dessas matérias é o que a gente vai chamar hoje em dia de sexualidade sagrada. Mas a sexualidade sagrada, ela é um treino meditativo, onde eu aprendo, a partir da sexualidade, a desenvolver a visão de que tudo é sagrado. Bom, é interessante você dizer isso, porque eu acho que a grande dilema das pessoas hoje em dia é justamente isso. Às vezes a pessoa quer, eu digo até que eu me incluo, a gente quer partir para uma vida espiritual, a gente quer vivenciar essa experiência, mas ao mesmo tempo fica, poxa, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas eu sinto prazer, mas eu gosto de comer carne, mas eu fumo no final de semana. E aí entra esse dilema de como se você tivesse que deixar um para conseguir o outro. Então, a partir do momento que você diz que tudo é sagrado, ao mesmo tempo, como a gente gerencia tudo isso? Essa coisa de que tudo é sagrado, de que tudo é Deus, de todos somos um, também é uma modinha que se estendeu hoje em dia nos movimentos New Ages de espiritualidade, tá? A gente precisa compreender uma coisa. Uma coisa é a compreensão intelectual de que tudo é sagrado. Eu posso repetir como um papagaio de que tudo é sagrado, então eu posso fazer tudo porque tudo é sagrado. Isso é uma interpretação profana. Por quê? Porque é uma interpretação apenas no nível intelectual. Eu não consigo ver aquilo como sagrado. Eu apenas acho e tenho a ideia de que aquilo deve ser sagrado. Então essa é a primeira interpretação. Que antes de você ter a ideia de que aquilo é sagrado e dizer que aquilo é sagrado, você precisa experienciar aquilo como sagrado. Nisso vem o treino espiritual. E a sexualidade sagrada, ela não começa na cama. Ela não começa com o deixar de gozar. Ela não começa com o ritual de sexo tântrico. Mas ela começa a partir do seu dia a dia, onde você estabelece um treino meditativo específico que você passará a ver todas as coisas como sagrado. Então, o primeiro passo para que você desenvolva uma sexualidade tântrica é que você, antes de ter um parceiro ou uma parceira, antes de fazer um ato sexual tântrico ritualizado, você possa ter um treino seu, pessoal, introspectivo, meditativo, onde você passa a desenvolver a visão da realidade que tudo é sagrado, tudo é divino. O problema disso é que, para que você desenvolva pessoalmente, antes de ir para o âmbito de um relacionamento, ou o âmbito de uma parceira sexual ou parceiro sexual, você precisa de uma disciplina. Antes de praticar a sexualidade tântrica, você precisa ser um homem e uma mulher tântrica, de enxergar tudo como sendo Deus. E para que você enxergue tudo como sendo Deus, você precisa transcender a sua ideia de 5 sentidos. E para que você transcenda a sua ideia de 5 sentidos, você precisa praticar práticas meditativas específicas, todos os dias, ritualisticamente. E eu digo até exageradamente militarmente. O que acontece hoje em dia é que as pessoas querem praticar a sexualidade, ir para a cama, deixarem de gozar ou praticarem qualquer tipo de ritual tântrico sem terem uma vida tântrica. E a vida tântrica é o quê? É ver o divino em tudo. Desenvolver a correta visão da realidade através das práticas meditativas. Então, antes de ir para a cama, uma mulher ou com um homem, praticar a sua sexualidade sagrada, você precisa treinar essa visão correta através da meditação. Você precisa ser como um atleta treina todos os dias, musculação, seja o que ele for. Você precisa treinar a sua mente todos os dias antes de tentar praticar qualquer tipo de sexualidade sagrada. O seu estilo de vida tem que ser um estilo de vida voltado para o divino. Tem que ser o seu propósito de vida principal, tem que ser encontrar o divino. Assim como Jesus dizia: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos será acrescentado. Então, o objetivo principal do praticante tântrico tem que ser buscar Deus. O objetivo principal da sua vida tem que ser encontrar esse divino. Ele, pessoalmente, com ele mesmo. Para isso, há diversas metodologias.
nas diversas religiões. A metodologia que eu pratico, a metodologia tântrica, a metodologia meditativa, onde você, durante o dia, todos os dias, você tem uma disciplina específica, horas de meditação que você passa a fazer uma prática que a gente chama de sadhana no Tantra, onde você aos poucos, com o passar dos dias, dos meses, dos anos, você vai desenvolvendo essa visão e você vai vendo Deus em tudo. É diferente de eu achar que Deus está em tudo. É diferente de uma ideia intelectual. Não, Deus é tudo, todos somos um, então eu vou só tomar cachaça e ficar de boa. Não é bem assim. Você precisa de um treino como um soldado, como um militar, de enxergar o divino em tudo. Por quê? Porque a nossa mente é obstruída. A nossa mente é cheia de obstruções, de obscurecimentos mentais. Nós precisamos retirar esses obscurecimentos mentais através da prática meditativa para começar a desenvolver a visão de Deus em tudo. Então, quando você começar a desenvolver a visão de que a árvore, você vê a presença de Deus ali, a água, você vê a presença de Deus, no corpo de uma mulher, no corpo de um homem, você vê a presença de Deus, aí você está apto para praticar algum tipo de ritual que a gente chama hoje em dia de sexualidade sagrada. Perfeito. Acho que é porque, no geral, as pessoas, elas querem chegar no sexual, sem entender que existe todo um processo atrás, toda uma construção, né? E no final, essa sexualidade sagrada, ela vai ser um resultado, uma consequência de uma vida levada, né? E isso faz a gente interpretar um vídeo que você soltou essa semana também bem interessante, falando assim, solte a cachorra, ou solte o cachorro que tem dentro de você, tipo, vivencie esse mundano para você ter uma melhor percepção desse sagrado. É isso mesmo que você queria estar passando?